do chão, é um movimento que você realiza que é similar ao levantamento terra. Então se torna um movimento esportivo extremamente interessante, que você consegue transferir esse movimento para o seu dia a dia, e isso muitas vezes está associado com redução de dores, redução de lesão, porque você realiza o movimento durante o dia de forma adequada. Da mesma forma, trabalhadores que têm como função carregamento de carga, se ele souber realizar essa pegada desse objeto de forma correta, o risco dele se afastar por lesão é muito menor. Então a gente diz que o deadlift ele simula diferentes atividades esportivas, o deadlift ele simula diferentes atividades diárias e o deadlift ele também simula diferentes atividades laborais. E por essa questão ele se torna um exercício extremamente funcional e que deve estar incluído na sua sessão de treino. Quando a gente fala de público-alvo, muitas vezes a gente acha que só o atleta vai realizar o deadlift. Muitas vezes a gente acha que o deadlift está associado com risco de lesão. Mas na verdade, se a gente for observar, o idoso ele precisa saber como realizar esse movimento de flexão, extensão do quadril, flexão, extensão do joelho, de forma correta, porque ele também vai precisar durante o dia levantar alguma resistência, levantar alguma carga do solo. Então o idoso ele tem que ter força e potência nos membros inferiores, assim como uma boa estabilidade do tronco para realizar essas atividades. Então o público-alvo não é somente o atleta que vai realizar o deadlift. Você vai utilizar com atletas, você vai utilizar com idosos, você vai utilizar com trabalhadores, você vai utilizar com adultos, entre outras pessoas. A gente deu alguns exemplos aqui, mas é um exercício que tem que ser aplicado para um N muito grande, porque a sua transferência para atividades esportivas, diárias e laborais é muito grande. Então, se você utilizar esse exercício com o idoso, ele vai ganhar força de membros inferiores, ele vai ganhar força no tronco. Isso tudo é extremamente importante para que ele consiga realizar as atividades dele durante o dia. Aqui alguns dos recursos que a gente pode utilizar na hora de prescrever o deadlift. Tem essa barra que barra conhecida como barra hexagonal. Você pode utilizar halteres, você pode utilizar barras e anilhas. O mais indicado é que sejam barras olímpicas, porque elas têm primeiro que a anilha ela vai partir de uma altura maior, o que diminui o deslocamento angular, tá? Isso é extremamente interessante, porque a barra ela não parte de uma posição muito baixa. Se a gente pegar as anilhas e barras das academias, elas partem de uma posição mais baixa, então o deslocamento angular ele se torna maior, tá? Muitas pessoas não conseguem ter uma amplitude muito boa quando a barra sai muito de baixo. Você pode utilizar o kettlebell, tá? Então você tem diferentes recursos para realizar o deadlift. Você pode realizar com a barra, você pode utilizar com a anilha, você pode utilizar halteres, você pode utilizar o kettlebell. Aí vai da escolha do profissional selecionar as suas ferramentas. Alguns dos equipamentos que a gente pode utilizar na hora de realizar o deadlift, a luva é extremamente importante para proteger a mão. Às vezes as mulheres não querem ficar com calos na mão, então a luva ela se torna um recurso interessante. Muitas vezes a gente não consegue realizar mais repetições por fadiga de músculos do antebraço, então essa luva aqui que tem uma garrinha, ela é muito interessante também porque ela diminui essa sobrecarga de músculos do antebraço, às vezes aumentando o volume do seu treinamento. A cinta, o cinturão, pode ser interessante em questões quando a carga é muito alta, tá? Se você utiliza uma carga leve a moderada, eu recomendo que você estimule os seus músculos paravertebrais e abdominais, tá? Para que eles realizem essa função de estabilização. Mas quando a carga for muito alta,
Se você achar que tem necessidade de utilizar o cinto, utilize. Em relação ao calçado, o ideal é que sejam calçados específicos para o LPO, que eles são mais baixos, tá? E eles são mais rígidos, o que confere a esses sapatos uma boa estabilidade. Quando você utiliza sapatos de corrida para fazer esses exercícios, a sola do sapato da corrida ele é pouco estável, porque ele não é muito rígido. Então, se você for realizar o deadlift, o agachamento, os levantamentos, o ideal é que o calçado ele seja estável. I'ma do it like I ain't been done. I'ma do it like I ain't been done.